Eu, você e mais 3. Vamos esperar um pouquinho? Tá bom, não tem problema não, mas de qualquer maneira já está gravando, tá bom? Tá, então, quanto tempo é que a gente vai esperar? Normalmente espera 5 minutos? 5 minutos. Tá bom, já vou compartilhando aqui. Isabel, respondendo ao seu questionamento que você colocou lá no Classroom. Falei com o professor Robson, vocês vão precisar, sim, das informações que vocês estão colocando. Então, eu vou compartilhar a planilha com as respostas de vocês, tá certo? Não tem problema não, tranquilo. E esse formulário, vou ver se eu ajusto agora, para que vocês, assim que respondam, tenham acesso à resposta de vocês. Porque assim vocês já podem guardar o arquivo com vocês, quando vocês precisarem, né, mais para frente, vão ter disponível, tá bom? Essa coisa que tu está falando, Lu, é importante que vocês compreendam, assim, que nós estamos fazendo um trabalho que vai estar envolvendo a escrita de um opúsculo, né? Opúsculo é o nome que se dá para um livro pequeno, como se fosse um tipo de um livreto, né? Então, vocês precisam manter o material com vocês, tá certo? Tudo que vocês compartilharem comigo, vocês abram uma pastinha, que foi o que eu pedi no primeiro encontro nosso, e tudo que for lá, vocês registrem, né? Porque é para vocês poderem, nós vamos voltar a isso várias vezes, e talvez depois, quando vocês estiverem trabalhando de fato o livro-jogo, vocês vão voltar de novo para isso. Então é bom vocês terem tudo guardadinho, tá certo? Nós combinamos de esperar, aqui no meu relógio são 2:02, a gente vai esperar mais 3 minutos, tá? E daí a gente começa. Vocês já estão vendo a primeira imagem? Consigo ver, sim. Ok, então. Bom, gente, boa tarde. Tá dando aqui agora 2:05, né? Então eu vou começar, tá certo? Com a gente. E aí, na medida que o pessoal vai chegando, a gente vai recebendo, né, as pessoas, tá? Então eu preciso só de uma confirmação, que vocês sabem que é a frase mais dita, né, atualmente, né? Vocês estão me ouvindo? Então, né?
Eu imagino que esteja tudo ok. Ok. Então, eu acho bem legal essa frase, né? Porque há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio atrás, ela não era uma frase assim necessariamente tão dita, a não ser quando você queria puxar a orelha, né? Pelo menos a gente aqui que está um pouco mais usado, né? Eu virava para as picuchas e dizia, né? Você está me ouvindo, pô? Né? Pessoal, vocês estão ouvindo? Né? Agora não, agora a gente pergunta de forma mais doce, né? Vocês estão ouvindo? Ah, tá. Então essa a palavra não, a expressão, né, da época. Então, o que a gente fez até agora, né, e que eu espero que a gente tenha conseguido chegar com vocês até aqui, né, se não totalmente de acordo, pelo menos um pouco, tá? Nós estamos frente a uma outra época, tá? Diferente de quando a docência foi criada, né? A profissão docente foi criada lá no século XVIII, nós estamos agora numa outra época, nós estamos numa época em que as opções, né, de quem vai estudar, né, elas são decididas pela própria pessoa, pelas circunstâncias econômicas, pelas circunstâncias geográficas, uma série de circunstâncias, né, e quando a pessoa entra para uma instituição para estudar, a relação de poder dela com a instituição é muito diferente do que eram as relações do homem e da mulher no século XVIII. Então, isso também é diferente do século XIX, isso é diferente no século XX e é diferente no século XXI, né? O autor que eu sigo, que é o Michel Foucault, ele coloca sempre assim, né? O homem do século XVI, XVII, XVIII, XIX não é o mesmo homem e mulher, né, do que o do século XX, no caso dele, né? E agora do século XXI. Então, nós somos outro tipo de pessoa que biologicamente se parece muito com aquelas de 5 séculos atrás, mas nós temos outras variáveis, né, sociais, outras compreensões sociais muito diferentes daquelas. Então, o que acontece? Né, a utilização dessas formas narrativas, elas se devem muito a essas novas metodologias, né, que estão criando aí, que eu já digo sempre, né, que eu não acredito muito nisso, né, elas são oriundas, vamos dizer assim, dessa necessidade de nós estabelecermos outro tipo de vinculação com as nossas alunas e os nossos alunos, né. Então se cria uma outra narrativa, os livros, né, se tornam muito mais gráficos, né, com muito mais imagens, pelo menos os livros que envolvem esse tipo de técnica, né, os livros de medicina, arquitetura, alguns de história e tal, os de filosofia, de matemática, apesar de terem, assim, mudanças gráficas, os de filosofia, que eu posso falar mais diretamente, talvez sejam os que permanecem de forma mais tradicional, os do direito também, né. De qualquer modo, existe uma evolução, né? Lembrando que evolução nem sempre é para melhor, e evolução significa, no fundo, transformação, tá? Apenas isso. Então, com base nisso que eu estou falando para vocês, as narrativas e a forma de você chegar num tipo de conteúdo, ela precisa, né? Ela precisa ser muito mais sedutora do que ela já foi no passado. Né, agora eu mesmo e a Lu, nós estava vendo uma história aqui do presente de aniversário dela, né, e aí tem um manual, né, e um manual meio complexo, assim, para mim, pelo menos, então a gente vai lá no YouTube, coloca e vê, né, como é que se deve fazer para operar aquele produto, né. Então isso para mim é um exemplo cabal, não é dessa necessidade meu para aprender, né, que há 20, 30 anos atrás eu só tinha a opção do manual, aí eu tive a opção do YouTube lá e ver, e uma coisa que iria me tomar 1, 2 horas, deu para ser resolvida em menos de 7 minutos, né. Então, isso não significa uma substituição do manual por exclusão, tá certo? Mas significa a inclusão de uma outra mídia, né, de uma transmídia, né? Então permanece o manual, né, que certamente a gente curte ficar olhando, pelo menos a gente, mas também tinha a opção do YouTube para resolver nossas questões de ansiedade, de aprendizado rápido de uma coisa específica. Então,
essa multimediatização, né, ela é extremamente importante, não resta dúvida disso, mas a linguagem dessa multimediatização, ela é algo crucial, tá? Nós temos colegas nossos que trabalham com essa ideia do chamado multimodal, né? E eu vejo muito poucos trabalhando com a linguagem que é utilizada nessa conversa, né, com as pessoas, tá? E se a linguagem for uma linguagem arcaica, uma linguagem fora da contemporaneidade, existe uma tendência muito grande de você se cansar, como eu posso estar fazendo vocês dormir agora. Então, esse é o ponto, tá? É preciso que haja também, além do acrescentar as tecnologias, do integrar, né, as tecnologias, a docência, né, que se entenda que é necessário se mudar a linguagem, senão vai resolver muito pouco. E essa descoberta a gente fez lá nos anos de 78, com as chamadas videoaulas, né, dos telecursos, né, ofereciam telecursos com uma linguagem visual horrível, né, um negócio assim que parecia um jornal de 40 anos atrás, então dos anos 30, 40, né, já que estou falando de 1978, 79, por aí, 80, né, e as pessoas não conseguiam se engajar nas histórias, era muito terrível. Eu me lembro de um especialista das coisas televisivas perguntando, né, para a professora Léa Fagundes, que era meio que minha guru na época, né, dizendo assim, nossa, o que a gente vai fazer para que as pessoas se liguem naquilo que a gente está querendo mostrar? Pô, nós estamos usando a televisão, né? Como é que o pessoal pode não estar não tá curtindo, né? Eu digo, não está curtindo porque a linguagem utilizada numa coisa moderna, que é a televisão, né? Era uma linguagem mortalmente arcaica, tá? Então, por isso nós estamos conversando sobre essa questão das narrativas, de livros-jogos, de uma série de outras técnicas, né? Nós estamos propondo para vocês que vocês utilizem uma narrativa diferente, uma narrativa que consiga, de fato, engajar as alunas e os alunos, e daí, na sequência desse engajamento, você vai inserindo, vamos dizer assim, os diálogos mais pesados de conteúdo, tá? Eu estou agora preparando um material aqui de gamificação, e das imagens que eu acabei de preparar, antes de começar o nosso contato, diz assim, ó, quebrando mitos, né? As pessoas dizem assim, a gamificação só serve para você trabalhar uma coisa de forma superficial. Nada a ver, tá certo? Nada a ver mesmo, né? Você pode trabalhar algo bem profundo a partir de técnicas de gamificação. Inclusive existem autores, né? O próprio Michel Foucault, né, fala em jogo político na sociedade, ou seja, as técnicas de gamificação, se eu quiser substituir a palavra gamificação, eu vou trocar por regras de negociação. Então você pode analisar todos os processos sociais a partir de elementos da gamificação, tá certo? Nós temos os jogos de amor, os jogos de relacionamento, os jogos familiares, os jogos sociais, os jogos de guerra, né? Os jogos políticos, né? Então a gente tem a partir da gamificação, que obviamente não resolve todos os problemas do mundo, nós temos técnicas de abordagem, técnicas metodológicas que são desenvolvidas e criadas para que a gente faça com que as pessoas se relacionem, né? E tradicionalmente lá no seu início, né? Eu estou falando do século XVI ou antes, né, um dos autores, o Huizinga, chega a dizer o seguinte, né, os jogos, eles são anteriores à cultura, né, quer dizer, nós estamos lá na Idade da Pedra e os caras jogavam, né, os lobos jogam, vamos dizer assim, fazem brincadeiras entre si, os leões, né, as leoas, né, elas, os animais, então, quer dizer, não, o jogar, né, as técnicas de jogo, né, elas são anteriores à cultura, né, tá certo? Então, vocês veem que nós estamos trabalhando com uma coisa bem interessante, né? Que foi, obviamente, demonizada, né? Porque, através dessa coisa interessante, se roubava aquela coisa, né? Da ciência do século XVIII, XIX, de 17, final do século XVII, roubava aquela necessidade de que a ciência tem que ser uma coisa chata e carrancuda. Dito isso, nós vamos avançar, senão eu me entusiasmo aqui dando discurso, né, que não tem nada a ver com
Eu sou muito expositivo, tá? Assumidamente. Eu trabalho muito focado numa coisa que é chamada exposição dialogal. Então, vocês me interrompam, façam eu perder o raciocínio a hora que vocês quiserem. Na aula passada, a gente escreveu o tema de sua narrativa, uma breve exposição de sua história, né? Então, eu estou olhando as tabelas de vocês, né? Assim, eu procuro dar um ou outro retorno lá no Google, né? Classroom, mas eu vejo assim que vocês não embalam muito por lá, né? Mas não tem nada não. O importante é que vocês guardem, tá? Vocês guardem estas coisas que nós estamos pedindo para vocês escrever, tá? Isso é muito importante. Eu vou dar agora um pouquinho de tempo para nós darmos mais um passo, né? E o passo que nós vamos dar é em cima dessa palavrinha que está aqui, ó. Ela se chama prólogo, né? O que é um prólogo? Né? O prólogo é uma cena, um monólogo inicial da sua narrativa, né? Lembra que no nosso caso a gente está misturando com conteúdos. Então, o prólogo é uma forma, vamos dizer assim, de você aproximar as pessoas da história, tá? Então ele não é algo, vamos dizer assim, não é um conceito, não é um conceito acadêmico, não é uma fala dura, tá? O prólogo é uma fala de convencimento, né? Que vai te despertar uma curiosidade, né? Que vai te contextualizar no processo, né? E que, obviamente, tem que estar relacionado de uma forma orgânica com o livro, né? O livreto ou opúsculo que você vai fazer, né? Então, o que a gente está propondo aqui, né? Que nós aprendamos a fazer esse prólogo, né? Na imagem que vocês estão vendo aí, então está bem claro, são dados elementos iniciais ou elucidativos da trama que vai se desenvolver, né? O que é isso, de fato? Vamos pegar um exemplo de um filme que chama-se Contatos Imediatos do Terceiro Grau, envolve uma chegada e uma comunicação com seres extraterrestres e tal, onde algumas pessoas passam a receber imagens mentais ou vários tipos de sensações, né, através de vários sentidos. O protagonista da história, né, ele sente vontade de desenhar o lugar, né, a geografia onde ele teoricamente deveria ir. Ele faz isso com areia, né, ele procura fazer como se fosse uma escultura, outros desenham, outros sonham e por aí vai. Então, o que eu quero colocar é essa coisa de que nos contatos imediatos começa, né? Você está lá sentadão no cinema, a tela escura e tal, quando ela clareia a tela, né? É um pessoal assim no deserto, né? Tem uma espécie de uma tempestade de areia, tem uma coisa assim muito doida, e aí no meio do deserto você vê um navio enfiado assim numa duna, né? Tipo assim, naquele jeitinho que o Titanic mostra no filme que o Titanic afundou, assim, um negócio meio 30, 45 graus ali. Aí você já fica com a pulga atrás da orelha. Rapaz, como é que tá esse raio desse navio, né? Caiu do céu o navio e ficou enfiado aqui nas dunas, né? Mais adiante eles também descobrem aviões, né, da Segunda Guerra Mundial. É lógico, eles já estão no ano de 2000, vamos dizer, 1990. E eles veem, assim, aviões antigos, todos em perfeito estado e tal. Não me lembro se funcionando ou não. Em suma, né? Pô, um navio, aviões de bombardeio ou de caça da Segunda Guerra Mundial e mais outras coisas, no meio do nada lá, do nada não, né? Porque o deserto é muita coisa, mas no meio do deserto, né? Como é que esse negócio chegou aqui? Né? Quer dizer, isso é o prólogo, né? Isso é o começo da história, né? Então você começa a pensar em como é que aquela coisa chegou lá, tá certo? Né? Você fica com a pulga atrás da orelha. Então, o que eu estou pedindo para vocês agora é que vocês escrevam algo para me deixar com a pulga atrás da orelha, né? Me deixar com a pulga atrás da orelha para que eu fique com vontade de conhecer a história do que vocês estão falando. Então, esse é o primeiro passo. Essa imagem que vocês estão vendo agora aí, tá certo? É para depois, tá certo? Nós vamos agora... Se vocês já quiserem pincelar, tudo bem. Mas agora é a hora do prólogo, tá? Então, agora são 14h20, são apenas 5 minutos, é um parágrafinho mesmo, escrevam aí para me passar o parágrafo. Lu, daí tu me ajuda, né, para os que escreverem no chat, tá certo? Apesar de que eu estou conseguindo ver o chat aqui. 5 minutos, são 14h20 para 21, então às 14h31
eu faço a chamada para ver quem é que está afim de me mostrar o seu prólogo. Vamos nessa? Começou. Beleza, Perinto, eu tô entendendo a tua ideia aqui. O Zeca é um peixe, habita um viveiro e tal. Beleza, beleza. Eu preciso que você dê uma temperada no teu prólogo, no sentido de. Ó, veja bem o que eu disse antes do contatos imediatos, tá? Quer dizer, os caras viram navios enfiados na areia do deserto. O que, que vai acontecer ali para o Zeca, que é um mistério, né? Passou boiando o quê? Né? Uma garrafa gigante de Coca-Cola, uma super onda de sujeira. Zeca fez, né? Eu preciso. Eu peguei oxigênio, temperatura, alcalinidade e tal, mas alguma coisa que me seduza a tentar saber a história do Zeca, sacou? Eu preciso de um evento assim que diga assim, cara, eu quero espiar por essa fechadura. Até agora eu saquei o Zeca lá. Pois é, eu quero que tu dê uma temperada nesse prólogo, é isso que eu tô dizendo. Bota uma. Ah, pronto. Zeca, junto com seus amigos, Chico e Pedro, foram capturados no Rio Doce. E o que capturou eles, cara? Foi uma rede, uma sujeira. O que capturou esses caras, né? Tá entendendo? Vocês estão captando a ideia? É um tempero no prólogo. Um tempero que faça com que eu diga assim: caramba, de onde veio essa Coca-Cola gigante? Né? E o Zeca foi. Lembra do Procurando Nemo, né? O que aconteceu aqui para o Zeca ter saído desse estado bom vivant em que ele estava lá em Camocim, né? Mais um minutinho.
Ok, pessoal, agora a gente vai começar a compartilhar. Eu sei que o tempo está curtíssimo, mas a nossa expectativa é que vocês depois trabalhem melhor as histórias. Agora nós só estamos treinando, é muito pouco tempo mesmo, tá certo? Mas eu preciso avançar um pouquinho mais, depois eu vou dar mais tempo para vocês e tal. E a gente está fazendo isso com 1 hora, né? Quer dizer, normalmente a gente precisaria de mais tempo, mas como eu fico imaginando que vocês tenham pelo menos um dia para mexer com isso em casa, ou algumas horas, né? Talvez até depois desse nosso encontro, né? Vocês deem uma olhada, né, para essa historinha e vão desenvolvendo a história, já que vocês já têm assim um caminho, né? Então vamos lá. Eu vou querer convidar vocês a partir de uma ordem, né, baseada numa confiança ingênua, tá certo? Então é o seguinte, eu gostaria que alguém apresentasse primeiro. Tem algum voluntário? Aí, quando for me apresentar, eu só queria que vocês me lembrassem qual é o tema amplo, o específico, né? A área, o tema amplo específico e o que vocês fizeram, vamos dizer assim, aquela que vocês fizeram no nosso encontro passado e agora esse prólogo, tá certo? Então vamos lá. Quem começa? Podemos criar uma ordem aqui. As pessoas que têm o cabelo comprido abaixo da orelha. Se você quiser, eu posso falar o meu só para estimular aí a galera para a gente ir mais rápido, pode Ah, ser? e tu estás dentro da ordem, né, estabelecida, né, que é cabelo comprido abaixo da orelha. Tá bom. Eu não sei se eu fiz corretamente, mas eu tentei, certo? Vamos lá. Bom, a minha área é matemática, eu vou falar sobre função e o tema mais específico é função polinomial, certo? Eu tinha feito a exposição anteriormente e agora eu vou falar do prólogo. E aí tem assim: uma dona de casa está tentando fazer o orçamento familiar na planilha do Excel e percebe que existem coisas que são semelhantes e que parece que está fazendo 2 vezes a mesma coisa. Ela pensa que se tivesse alguma ferramenta, poderia diminuir seu trabalho e ter mais tempo para as outras atividades da casa, inclusive para ela mesma. Ao mesmo tempo, tem um treinador de futebol com vários números anotados em uma tabela e percebe algumas semelhanças entre os resultados. Ele pensa que se tivesse alguma ferramenta, poderia diminuir seu trabalho e investir em treinamentos mais específicos. E ao mesmo tempo, né, que acontecem essas duas cenas, acontece uma terceira, que é a adolescente que menstrua mensalmente e, ao anotar as datas e os fluxos sanguíneos, percebe algumas semelhanças entre os resultados. Ela pensa que se tivesse alguma ferramenta, poderia acompanhar de uma forma melhor como é que está a sua saúde. Por que todas essas pessoas passam por isso? Terminei. Pronto, é isso. A ideia deixou curioso, né? Deixou curioso com a dona de casa, deixou curioso, mexeu na curiosidade com o treinador e mexeu na curiosidade com a questão do ciclo menstrual, né? Uhum. E o que isso quer dizer para essas pessoas, tá certo? Em termos narrativos, né, depois vocês podem tentar criar mais organicidade entre esses parágrafos, né? Por exemplo, um elemento coesivo, né? Poderia ser uma personagem que é uma repórter, e essa repórter está fazendo essas questões e fala com esse treinador, fala com essa dona de casa, fala com essa menina. Então você teria um motivo, uma mobilização narrativa a partir de um vértice que seria a repórter. Estou só inventando agora, né? Mas as três coisas já mobilizam a curiosidade. Ah, mas não pode ser começado assim, dessa forma? Claro que pode. Então, aí a gente já mexe com uma perspectiva sua de comentário anterior, é o seguinte, não tem errado. De fato, vai ter aquilo que vai funcionar para as pessoas e aquilo que não vai funcionar, que, aliás, é uma das coisas que a gente tem olhado nas tabelas de respostas de vocês, é lembrar que o professor, né, a professora, eles são pessoas que produzem para outros, né?
E esses outros, né, não são soldados, né, não são figuras que estão dentro de uma hierarquia que tem que fazer aquilo que o sargento manda, vamos dizer assim. Então são pessoas com vontade, né, são pessoas com interesses. Então vocês estão produzindo para uma pessoa, né? Então você vai fazer uma sugestão, por exemplo, eu posso começar com esses 3 blocos, né, 3 manchetes na minha escrita, né, ali do meu opúsculo, né? E daí passar a desenvolver a história. Perfeitamente possível. Como é que eu vou saber se está certo ou se está errado? Não tem erro, não tem errado, né? Nós vamos ver se vai funcionar ou se não vai funcionar, né? É só isso, tá certo? Algumas pessoas gostam de um tipo de literatura, outras não, né? Basicamente é isso, tá certo? Pronto, Robson, a Baunilha Rosa colocou aqui também. Você consegue ler? Mas se tu ler, eu vou agradecer muito. Então tá bom. Fortaleza, 1878, vive um cenário catastrófico. Centenas de pessoas chegam à capital do Ceará fugindo de mal invisível que assolava o interior. Em diversos pontos da cidade aglomeram-se famintos e esfarrapados. Com os corpos cheios de pústulas, as pessoas caem mortas a todo instante pelas ruas. Que doença misteriosa era essa que causava tamanha tragédia? Beleza. É isso aí. Baunilha foi algo... Baunilha. Muito bom. Beleza. A Isabel também trouxe. Posso ler? Manda ver. O tema dela é língua portuguesa, o tema específico é variação linguística. Aí, Olivier é francês, antropólogo, e chegou ao Brasil há poucos meses para estudar as comunidades indígenas da periferia de Fortaleza. Aprender o português foi muito difícil, mas ao final de 6 meses de estudo intensivo, ele já conseguia atingir os níveis básicos de comunicação no português. Mesmo motivado em se comunicar, Olivier encontrava barreiras difíceis, porque as pessoas riam do seu sotaque e pouco prestavam atenção ao que ele falava. O que fazer para enfrentar essa situação difícil? Por que as pessoas agem assim? Pronto. É um início também. Legal. Temos que saber por quê, né? É uma coisa que... vocês captaram a ideia, tá certo? Essa nossa 1 hora é para isso. Vocês entenderam. É essa a ideia. Você cria uma narrativa, não é que vai fazer com que as pessoas se aproximem do livro-jogo de vocês para depois vocês trabalharem os conteúdos, né? De preferência inseridos nesse processo narrativo. Então, é exatamente essa a pegada. Mas e se eu fizer errado? Eu digo, não tem errado, né? Vocês percebam que não tem errado. Nós estamos trabalhando com narrativas, tá? O que existem são narrativas que vão aceitar um grupo e outro grupo não. Isso já me aconteceu, por exemplo, no mesmo ano, dando aula para uma 7ª série, eu me lembro que a 7ª série A curtia a forma narrativa que a gente chegava nos conteúdos sobre, eu acho que era Revolução Industrial, agora não estou lembrando. E a 7ª série C, que era uma aula depois, né, 2 salas depois da que eu trabalhava, eu ia lá para dar aula nos outros 2 tempos e o pessoal não curtiu, né? Então, e eram jovens, teoricamente, das mesmas culturas, dos mesmos grupos, então a gente fica se perguntando por que um grupo curtiu e outro não, né? Então isso é assim mesmo, tá certo? Mas em ambos os grupos houve, vamos dizer assim, um engajamento, nem que tenha sido um engajamento a partir de uma sensação negativa do tipo, não estou entendendo, explica melhor e tal. De qualquer forma, mobilizou. Mais alguém? A Baunilha Rosa disse que o tema dela era História do Ceará, Rodolfo Teófilo e o combate à varíola é o tema, tá bom? Pronto, massa. A Daniele trouxe Geografia e o tema é História do bairro Bom Jardim. Daniele é uma garota de 10 anos de idade com a imaginação a mil. Sua mente é cenário para histórias inimagináveis, até mesmo para os mais renomados escritores e cineastas. Sem poder sair de casa, Dani viaja em suas leituras e nessa história ela se aventura em descobrir a origem de seu bairro e derrubar os estigmas que existem nele. O que será que nossa heroína descobriu durante sua jornada? Beleza. Eu estou vendo que vocês já captaram. Agora é que nem andar de bicicleta. A ideia, vocês já estou vendo que vocês estão afiando, né, e estão ajeitando, e agora é só andar mais de bicicleta para você pegar o jeito. É que nem aprender a dirigir, para quem já passou por essa tortura. Mais algum, gente? A Lu, tu está sendo a locutora oficial, né?
Tô, mas eu tenho um prazer enorme em fazer. Só vieram Então, esses pronto. mesmo. Pronto. Então, gente, agora Opa, peraí que são... chegou um aqui agora, rapidinho. Opa, É manda. da Aninha. Aninha Virte. O tema é linguística e o específico é linguagem verbal e não verbal. Em meio à galáxia, dois alienígenas chamados Y e J passeavam pelo espaço. Em meio a tão imensa vastidão, avistaram um imenso círculo azul, uma imensa bola azul. Eles ficaram maravilhados e espantados e resolveram descer com nave em modo avião para que ninguém pudesse os enxergar. Chegando lá, viram uma parte sólida onde haviam, ai meu Deus, uns Uns seres seres, né? esquisitos, uns seres bem esquisitos, e esses seres emitiam sinais. Então Y e J começaram a observar esses seres que, pronto, aí ficou bem enigmático mesmo. Não se sabe se foi intencional ou não, né? Mas é que nem quando assim, né? Tudo bem, enigmático, essa é a ideia, podia ter umas reticências aí, não é? E aí tá dando essa indicação, então, de que a gente fica curioso. A brincadeira já começou legal para mim, certo, gente? Porque houve um elemento aqui que me lembrou uma piada, tá certo? Que é o nome dos alienígenas, né? Não é X e Y, é Y e J, né? Então foi muito bom, tá certo? Foi muito legal. Normalmente se esperaria por um X e Y, né? Ou um XZ, ou um YZ, né? Mas foi um Y e um J, então é que nem as pessoas que dizem assim, né? Ah, peraí, eu vou contar uma piada, dois portugueses estavam se encontrando, né? Aí você diz assim, aí o Manuel vira para o Flávio e diz, oi, Flávio. Aí você acabou a piada aí, tá certo, gente? A piada é porque não é Manuel e Joaquim como toda santa piada de português, tá certo? Então é uma piada que causa travamento de mandíbula. A gente não sabe se ri ou se acha muito idiota, né? Mas as duas coisas funcionam. Opa, tem mais algum aqui? Deixa eu ver. Tem a do Perinto, pelo que eu estou vendo. Isso. Psicultura é o tema e o tema específico é a importância da qualidade da água na psicultura. Zeca é um peixe que vive confortavelmente com seus amigos Chico e Pedro no Rio Doce, no município de Camusim, no litoral do Ceará, em um ambiente saudável. Numa bela manhã, no final do mês de março, Zeca e seus amigos nadavam tranquilamente, quando percebem alguma coisa estranha em volta deles. Aos poucos, essa coisa estranha vai tomando forma e reduzindo o espaço entre eles. Ai, meu Deus, o que é, né? Deixou curioso. É isso. Vocês entenderam, tá? Eu tenho certeza, assim, que de alguma forma essa coisa já está na corrente sanguínea. Então, é isso. Vamos avançar. Perinto, obrigado. E tu viu agora a diferença? Quer dizer, agora, pô, que raio de negócio é esse que tá chegando perto do tal do Zeca, do Chico e Companhia Limitada, né? Muito bom. É isso aí. Nós vamos agora, gente, passar para o seguinte, tá? Que é um elemento... que é crucial em qualquer história, tá certo? É difícil, esse elemento ele existe, mas nem sempre ele é personificado, ou nem sempre ele é individualizado num único personagem, tá? Que é efetivamente as histórias terem uma heroína ou um herói, né? Então essa é a pegada, né? Quem vai ser, né, essa figura? E aí, eu vou dar para vocês a partir de 10 minutos, né? Uma chance de vocês trabalharem um parágrafo para que esse herói e heroína seja um pouco mais esmiuçado, tá? E aí, para esmiuçar na imagem, tem aqui o que vocês devem fazer, né? O que ele está fazendo no primeiro momento em que o vemos, quando ele faz sua primeira entrada. E aí o Perinto já deu... Alexandra, já vamos ler. A gente vai ver aqui o que ele está fazendo, né? O Zeca está lá na boa, nadando e tal. Quer dizer, já me deu alguns elementos sobre o Zeca, né? Agora vamos trabalhar mais um pouco o Zeca, né? Ele é colorido, ele é de alguma espécie específica. Procura trabalhar um pouco mais o Zeca, né? A mesma coisa a Daniele lá no bairro, tá? Trabalha um pouco mais ela, assim, né?
Então, como é que eu trabalho um pouco mais essa personagem principal? Essa parte que vocês vão escrever agora, ela vai ter que estar depois embutida dentro desse parágrafo do prólogo, tá? Então, o que ela está fazendo quando a gente vê? O Zeca estava lá nadando, né? A Dani estava para... Né? Qual a sua atitude, emoção, objetivo naquele momento, né? Quer dizer, como é que ela estava, né? O que está vestindo? Se usa roupa, ou então como é que são as cores do Zeca, né? Quem está ao seu lado aqui, o Perinto também já adiantou legal, porque ele colocou que ele está com mais 2 parceiros, né? Lá no Camusim, né? Mas como é que esses parceiros se relacionam, né? Como é que as pessoas se relacionam com a Daniele? Como é que esses 2 extraterrestres, né? O Y e o J, né? Quer dizer, deem uma trabalhada nesse personagem, né? Que vocês estão focando. No caso do Y e do J, são 2, né? Então a gente vai tentar ver mais um pouco desse coletivo, né? Então, aí esse personagem que vocês estão fazendo, ele entra sozinho, né? Ele se une a um grupo, né? O que está acontecendo, né? Avancem um pouquinho mais com ele, né? E aí nós vamos ter um elemento que é muito importante, tá certo? Que é o seguinte. Isso vocês precisam ter, tá certo? Eu vou estar contando a minha história a partir dos olhares do Zeca, então a história só vai constar coisas que o Zeca consegue enxergar, tá certo? O Zeca não vai poder chegar e dizer que estava lá nadando do rio, quando de repente a 2 quilômetros de distância uma carroça, né, puxada por bois passou. Não, é impossível o Zeca tá vendo essa carroça, tá certo? Então, a não ser que tenha uma explicação fantástica para isso, né? Então, as coisas podem ser tornadas possíveis, mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, eu decido, é o Zeca que está olhando, ou alguém está olhando, ou é uma entidade que está olhando de fora, tá? Isso é muito importante que seja feito agora, né? Vocês têm que deixar isso claro nesse momento. Não quer dizer que essa situação dos olhos tem que ser sempre as mesmas, tá? E aí vocês vão colocar isso. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Tenho uma vida como qualquer outro cara, meu nome é Paulo, moro com uma família, tenho um quarto e um grupo de amigas e amigos de mais de 5 anos. Estudamos juntos na Escola Estadual de Ensino Médio Pixinguinha, meu bairro é considerado pela mídia, tarará, tarará, tarará. Esse pessoal do jornal não sabe nada mesmo, pensam que a periferia é igual à violência e tal. Quer dizer, eu estou olhando o mundo pelos olhos do Paulo. Então, nessa história, tá, tudo está me dando indicações de que o eixo principal vai acontecer a partir dos olhares do Paulo. Então, nesse momento, o Paulo não está... É a partir dos olhos dele que eu estou vendo tudo acontecendo, tá certo? Essa é o que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, a partir de agora, são 14h44, o tempo passa muito rápido, nós vamos até as 14h50, 5 minutos para vocês botarem um pouco mais de tempero. Alexandra, vamos ler o teu? Cadê ele? É luto? Lê ou quer que eu leia? Alô? Pode ler você, porque eu vou tentar escrever aqui. Tá. Alexandra, mas será que vou conseguir aprender isso sozinho? Pensou ele. Foi então procurar seu amigo Brian pelo WhatsApp, que lhe indicou participar do grupo de estudos que a professora tinha criado para orientar os alunos no ensino. Entrou no grupo, mas descobriu que estava muito além do que ele poderia entender. E agora? Com as escolas e as bibliotecas fechadas devido ao lockdown, aonde ele iria ter esse tipo de aprendizado, ou ter este aprendizado? Lembrou que a professora de português colocava à disposição dos alunos via internet uma gramática. Leia. Sim, leia. Pronto, a internet uma gramática, ponto. Sim, a gente fica com vontade de saber para onde é que isso vai. Pelo menos eu Tem fico. mais, só um pouquinho, espera aí um pouquinho. Deu, esperando um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá. Qualquer barulho assim, seu tomando chimarrão, viu? Pronto. Tá, vou olhar aqui. Gramática, leia. Não chegou nada ainda aqui, não. Essa internet.
Acontece. De qualquer modo, vocês já vão trabalhando, assim que chegar eu dou uma olhada aqui. Vou dar para vocês mais 6 minutos. Então eu vou até a 14h52. Chegou agora? Para os alunos estudarem. Nesse instante, faltou luz e Tito está pensativo sobre quando retornaria essa luz, porque ouviu o barulho dos vizinhos dizendo que viram um clarão de luz e sons de explosão no céu, logo antes do apagão. Horas e dias se passaram e a luz não retornou. Aham, é isso aí. Pronto. É isso, Alexandra. Tá botando um dilema que faz vontade de eu virar a página para saber o que está acontecendo. Essa é a ideia, temperinho. tá certo? Tá certo. É isso que nós precisamos fazer com os nossos conteúdos, tá? Porque antigamente os alunos não tinham outra opção e tinham que virar a página na marra. Hoje o pessoal já não vira mais a página na marra. Então, tempo para vocês aí. 14, mas tem mais 5 minutos. Ok, pessoal, podemos ir adiante? Alô, câmbio? Ah, justo agora. Não, então vai lá, mais 2 minutinhos. São 14h50, 14h52. Você pode voltar para o slide anterior? Estou voltando.
Ok, obrigada. Nádia. Ok, pessoal. Aula de 1 hora, né, 55 minutos, a gente precisa continuar, tá certo? Então eu preciso que vocês estejam aqui comigo. Então é isso agora que eu estou fazendo, é uma chamada, uma microchamada, né? Quem é que está já ligado aqui comigo? Por favor, dê sinal de vida. Estou aqui. Ok, quem mais? Oi. Eu estou aqui. Aninha. Alexandra. Alexandra, ok. Quem mais? Isabel. Tá faltando aí, tá faltando 6. Pimirinto, ok. Tá vivo aqui. Quem mais? Preciso de vocês comigo. Gleidson, Daniele, ok. Muito bom. Percebam, em termos de docência, o que eu estou fazendo com vocês não é restritivo às aulas remotas, tá? O que eu estou fazendo com vocês poderia ter sido feito em sala de aula, né? Isso significa o quê? Qual é a técnica de docência que eu estou usando? Eu estou usando uma aula expositiva dialogal, com vocês tendo abertura para fazer interferências a hora que vocês desejarem, mesmo eu correndo o risco de me perder, então eu estou assumindo esse risco. E estou trabalhando um fragmento de um conteúdo, e vocês depois pensando, refletindo e produzindo sobre esse conteúdo alguma coisa. Aí depois eu retorno, compartilho durante algum tempo aquilo que vocês produziram para o grupo, ou as próprias pessoas compartilham. Então, como é que está a relação de poder nesse momento, agora na docência? Professor está usando um X tempo, alunas e alunos estão trabalhando um X tempo de forma individual, volto para uma coletivização entre professor, alunas e alunos. Entenderam a mecânica? Isto é uma mecânica de docência.
É diferente. Eu poderia estar usando essa mecânica agora para estar ensinando ou tentando passar para vocês elementos de filosofia da tecnologia. Tá certo? Eu poderia estar usando esse tipo de mecânica para estar trabalhando matemática, eu poderia estar usando esse tipo de mecânica para trabalhar física, várias áreas. Qual é a mecânica? Exposição dialogada, com abertura para interferência, produção do trabalho pelos discentes, volta para a coletivização. Então, essa é a estrutura da aula de exposição dialogada Bantura, tá certo? Então, não é uma coisa sem fundamento que nós estamos fazendo, tem fundamento. Eu preciso agora de vocês uma leitura rápida do que vocês produziram. Vamos lá? Quem vai primeiro? Lu? Isso, com o microcontrole de presença, porque presença não significa a pessoa estar ali só no corpo físico. A mente também pode ser puxada, tá certo? Então, a gente tem o hábito de fazer a presença uma vez só no final da aula ou no início da aula, né? Mas a gente pode fazer essa presença várias vezes, tá certo? É isso. A Isabel já colocou aqui, ó. Posso ler o dela. Então vamos lá, por favor, Branca. Olivier tem 25 anos e sempre quis desbravar o mundo, conhecer novas culturas. Quando criança, ele brincava de viver na floresta, preparava sua mochila de sobrevivência. Só um minuto. Montava sua barraca, construía seu próprio arco e flecha, fingindo caçar animais para correr. Foi esse amor pelo estilo de vida tradicional que o levou a aprender o português e viajar ao Brasil para estudar os povos indígenas do Ceará. Ele só nunca imaginou o quão difícil seria tentar se comunicar em outra língua. Beleza pura. Conhecemos um pouco mais do Olivier. Vamos lá. Tem outros? Tem, da baunilha. Manda. Ao ler aquelas tristes notícias, Rodolfo viu-se inquieto, o que era incomum para um homem de modos tão reservados. Por trás de um olhar grave, disfarçou a preocupação com a sua terra natal, que sabia ele necessitava de seus conhecimentos. Com um gesto suave, ajustou a gravatinha de algodão legítimo do Ceará, que sempre adornava um terno impecável. O cabelo bem penteado para a esquerda e a barba densa completavam a figura do homem franzino no corpo mais robusto nas ideias. Beleza. Conhecemos um pouco mais do Rodolfo. É isso aí. A Aninha. Gente, pronto. Professora, eu vou ter que ouvir a... Oi, pode falar, Aninha. Eu ia perguntar se eu podia ler. Claro. Manda. Vou ler aqui. A nave não estava invisível e eles podiam ser vistos. Y ficou preocupado porque ele era muito grande. Seus braços pareciam cobras e nas pontas saíam os tentáculos. Seu corpo era todo encaroçado como sapos. Uma cabeça imensa e um olho só. Já J era do tamanho de um ponto de exclamação. Tão pequeno e tão bonitinho. Atraía qualquer um que o pudesse enxergar. Então Y começou a falar comigo, enquanto ele captou os códigos que eu emitia. E junto eu, Y e J começamos a nos entrelaçar. De repente bateram na porta. Era minha mãe. Preciso esconder a nave. Y e J. Socorro! Gritavam eles. Ótimo. Tá certo. Aninha, muito bom. É isso, tá? E a outra coisa, você agora, só para vocês perceberem, eu não sei se você lembrou disso, mas você usou uma fórmula narrativa que é muito trabalhada e que dá muito certo, que foram contrastes dos protagonistas, tá? Tipo, o gordo e o magro, entende? O super sério com o super brincalhão, o tira bom e o tira mal. Você trabalhou com duas polaridades, né? E essa polarização de personagens é algo que se utiliza muito nas narrativas. E dá para a gente brincar muito com isso. Gente, eu preciso avançar um pouco mais. Tem mais aqui o Perinto, né? Colocou também, né, Branca? Alô? Sim, tá aqui. Posso ler? Pode, mas tem o teu também, né? Não, mas aí o meu a gente vê depois, não tem problema. Então vai lá, manda ver.
Zeca e seus amigos são peixes da espécie tilápia, que foram introduzidos no Rio Doce. Por ser um peixe de hábito alimentar variado, onívoro, herbívoro e fitoplanctófago, Zeca e seus amigos passam os dias alimentando-se de insetos, microcrustáceos, sementes, frutos, raízes, algas, plânctons e pequenos peixes. Zeca é um tilápia com o corpo coberto de escamas, com coloração verde-oliva, com manchas verticais negras e nadadeiras com linhas vermelhas e brancas até cinza escuro. Muito beleza. É isso, quer dizer, já colocou alguns elementos aqui que podem ser puxados de conteúdos, tá certo? De conteúdos mais densos, é isso, foi muito bom. Gente, deixa eu avançar agora aqui um pouquinho, tá certo? Vontade que eu tenho é de ficar vendo tudo, né? Vocês entenderam esse outro passo. Então, agora, efetivamente, é que a gente vai começar, né? E aí eu vou... isso já vai fazer parte das atividades que vocês vão trabalhar, né, até o nosso próximo encontro, tá certo? E que envolve, vamos dizer assim, de fato a narrativa, né? Porque vocês têm os temas, vocês têm as especialidades, vocês começaram a pensar no prólogo, né, que vai me chamar a atenção, vocês começaram a descrever um pouco mais o personagem principal de vocês, ou os personagens, né, ou a situação principal de vocês, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, vocês começaram a acender o farol, não é? E esse farol pode ser um indivíduo, pode ser uma coletividade, pode ser um evento, pode ser pode ser qualquer coisa que vocês consigam mostrar que ali tem um farol, né? E agora, no próximo passo, né, que vocês já estão cumprindo esse próximo passo, vocês vão trabalhar um pouco mais isso que nós estamos chamando aqui agora, para vocês entenderem, que é chamado na narrativa de mundo comum. Então, nós estamos dando um passo além do prólogo, né? O que é esse mundo comum? Né, esse mundo comum é o lugar onde as pessoas estão, né? Vamos pegar um exemplo aqui, Star Wars, por exemplo. Se você pegar a situação do Luke Skywalker lá, qual era o mundo comum dele lá, que começa logo no filme, né? Eu estou pegando a do Luke Skywalker, tá? Então eu apareço para o planeta, é um planeta desértico, existem casas como se fossem colocadas em buracos, a vida parece ser uma vida de pessoas assim, agricultores, né? É uma coisa mais intimista, eu não diria, mas uma coisa mais regionalizada, né? Então esse é o mundo comum do Luke Skywalker. Entretanto, aparece um outro mundo comum logo no início, né, que aparece aquelas estrelas da galáxia, o letreiro vai passando, isso acontece antes do Luke Skywalker, onde aparece uma nave enorme perseguindo uma nave pequena, né? Que mundo comum é esse, né? É um mundo comum onde existe, evidentemente, uma opressão, né? Quer dizer, um negócio grande, enorme, gigante, um navio está perseguindo uma figura de bicicleta, né? Quer dizer, cria um contraste de opressão, né? E logo em seguida há uma abordagem dessa nave pequena, uma pessoa sequestrada, e você percebe que uma outra faceta desse mundo comum é efetivamente a faceta dessa força de uma coisa que depois a gente vai entender que é o Império, né? Sobre um grupo de resistência. Então, nós temos dois mundos comuns que são mostrados logo nos primeiros momentos do Star Wars 1, né? Então, o que significa, né? Chega a história agora, o que vocês têm, né? Vocês sabem que vocês têm um início, tem um conflito e vai ter um desfecho, que isso pode acontecer várias vezes dentro da história de vocês. Vocês têm uma descrição, vamos dizer assim, inicial, que é esse prólogo, vocês começaram a caracterizar esse personagem, e aí vocês vão olhar de novo para esses mesmos textos que vocês estão produzindo, e vão tentar mostrar mais para nós desse mundo comum. Perinto, tu está sendo assim uma figura que eu estou, me desculpa, usando muito de exemplo, não é que os outros efetivamente não possam ser usados, é só porque eu estou usando, né, sei lá eu porquê de fato, mas enfim, é o fato de que você já está misturando um bocado desse mundo comum, né? Pô, o Rio estava na boa, em Camocim, você já colocou. A Dani também, né, a Baunilha, né, também colocou, né, quer dizer, se vocês olharem para o texto de vocês vão perceber
é que muitos de vocês já estão colocando esse mundo comum, né? O Y e o J, né? Tá lá, existe um mundo comum. Qual é a mecânica que tem por trás da narrativa que eu preciso que vocês tomem consciência, né? A Lu também, Lu, teu também tá com o mundo comum já sendo mais descrito. Na verdade, começou até pelo esse mundo comum, né? Os problemas da dona de casa, os problemas da menina, os problemas do técnico, né? Quer dizer, você já está nos dando uma pista desse mundo comum, tá certo? Já logo naquele parágrafo. Então, isso tudo está muito legal até agora. O que acontece, então, eu preciso que vocês trabalhem agora, até o nosso próximo encontro, mais com esse mundo comum, entendeu? Que vocês me deem mais elementos desse mundo comum. Vejam, eu estou pedindo isso enquanto exercício. Pode acontecer de você chegar e dizer para mim assim, não, para mim já basta de mundo comum, eu vou deixar assim e pronto. Essa decisão não é minha, é de vocês, tá certo? É só para vocês entenderem que nós estamos preparando o pacote de presente que vai ser os textos que vão seguir depois. Né? Para que esses textos ganhem consistência, a técnica de escrita de narrativas diz que é muito importante você ter o prólogo, você ter uma descrição desses personagens, você ter essa coisa do mundo comum, e esse cara vai ser arrancado desse mundo comum num determinado momento, essa coletividade vai ser arrancada desse mundo comum, esse evento vai ser arrancado desse mundo comum, tá? Então, essa é a ideia, né? Quando ele é arrancado, a gente chama, na verdade, o nome disso é o chamado, né? Em termos de narrativas. Então, é quando, por exemplo, a família do Luke Skywalker sofre um ataque do Império, é quando a princesa Leia é presa, quer dizer, existe uma série de eventos que estão ocorrendo ali, é quando o Zeca percebe que um troço opressivo, que nós não sabemos o que está atrapalhando a sua nadada lá pelo rio, né? Entende? É quando, por exemplo, as pessoas da Luciana estão percebendo que, peraí, deve ter um jeito mais fácil de eu fazer isso. Então, quando isso acontece, né, você está preparando para o chamado, tá certo? E essa é a ideia. Aí, depois que esse chamado funcionar, aí pronto, aí você vai entrar mesmo e vai mergulhar mesmo na história. Essa é a ideia básica. Então, agora, nós vamos então caminhar, não para o chamado, tá? Que é o que vocês vão fazer até o próximo encontro nosso, né? Que é esse incidente provocador, algo que faça, vamos dizer assim, o personagem, lembrando que o personagem então pode ser uma coletividade, alguma coisa, né? É o chamado aventura. E ele pode ser feito de diversas formas, tá certo? E vocês imaginem, qualquer forma é completamente livre para vocês, tá? Declaração de guerra, chegada de telegrama, chegada de seres extraterrestres, bandidos que foram soltos da prisão e estão indo para a cidade. Existem várias formas de chamado que são usadas nas imagens, tá? Então, ainda falando um pouquinho mais sobre esse chamado aventura, não eu estou dando aí um exemplo, né, concreto, né, de um chamado que veio efetivamente de uma situação, de uma mensagem, de um momento que chega para a personagem principal, que lembra, pode ser um indivíduo, coletividade ou o que for. Então, quando nós tivermos esses elementos, tá certo? O nosso foco narrativo vai ser aqui e acolá, o amplo, o específico, até onde nós vamos chegar. Quando você tiver isso claro, quando você tiver os seus personagens principais mais claros, né? Quando eles forem expostos, né? Quando você tiver um mundo comum descrito, aí você está com o início para preparar o sanduíche, né? Tudo direitinho, para efetivamente começar a narrativa do livro-jogo, de fato, né? E qual vai ser a diferença dessa história do livro-jogo? É que o livro, numa leitura normal, você vai ter... você vai o tempo inteiro de forma linear. No livro-jogo, você vai ver que você vai pular, né? Se você abrir a porta, né, se o teu personagem abrir a porta, vá para o parágrafo tal, né, ou acontece tal coisa. Se você mantiver a porta fechada, siga lendo no parágrafo X. Isso tudo depois a gente vai aprender no próximo encontro a como é que é a estrutura lógica de encadeamento dessas questões, tá certo?
para vocês saberem o que é que aconteceu hoje, eu falei para vocês, durante esse tempo de um pouco mais de 55 minutos, eu falei para vocês 25 minutos pelo meu cronômetro aqui. Vocês trabalharam mais ou menos 20 minutos e nós disponibilizamos um tempo de mais ou menos 15, 10 minutos para fala. Por que eu estou dando essa receita? Para mostrar para vocês, tá, que o professor não precisa ficar falando 100% do tempo. Tá? Quando a gente está começando na docência, a gente tem essa tendência de começar a falar no primeiro minuto e terminar no final. Eu, por exemplo, que falo demais, tenho isso demais. A Luciana é doutora em fazer a aula acontecer fazendo menos esse trabalho, né? E até tem um autor, né, Branca, que tu usa, como é que é? Eu não me lembro se é o Papert, né? Quanto menos o professor ensina, mais o aluno aprende. Não tem uma história parecida com isso? É o Papert. Uhum. É o Papert, né? Então, a gente precisa... foco na Luciana, que ela é craque nisso. Eu, se deixar, eu falo 10 horas seguidas. Né? Gente, por hoje a gente está encerrando, tá certo? A gente acabou consumindo 7 minutos a mais. Oi? Qual é a atividade que eles vão fazer? Qual é a atividade? A atividade que vocês vão fazer é essa aqui. Vocês agora vão, efetivamente, fazer o chamado para a aventura dessa figura. Isso vai estar lá no nosso andamento, tá certo? Ok? Isso é o que eu estou pedindo para vocês escreverem. Agora é a hora de vocês lapidarem todo esse início, né? Vocês já pegar esses fragmentos que vocês estão mostrando e começar a juntar lá na atividade, tá certo? Então, eles vão ter que fazer o formulário 3 se baseando nessa perspectiva. Isso, sempre assim. Nós estamos crescendo a receita. Tá? Pronto, então eu vou disponibilizar as respostas do formulário 2 para quem não se lembra mais do que escreveu, tá bom? Então eu coloco já lá no Classroom para vocês baixarem lá pelo mural, tá bom? Ok, vai ser legal. Eu fico me perguntando se vale a pena também colocar as do formulário 1. Ah, posso colocar, tanto a do formulário 1 quanto a do 2. Eu acho que é legal, porque no 1 é onde tem as áreas, né? Pessoal, entendo que está tudo com o tempo muito apertado, mas o exercício é esse mesmo, tá certo? Vocês veem que 1 hora e pouco está passando voando, né? Pois um beijo para todo mundo aí. Pronto, a gente ficou devendo da Alexandra e da Daniele, tá bom? Aí na próxima vez a gente pode começar por vocês. Combinado? Pronto, combinado. Tá legal. Então, boa tarde, gente, para todo mundo. Vou encerrar a gravação.